tarde, espero que todos estejam bem. Somos a Via, somos digitais, somos um ecossistema poderoso, aberto a inovações, somos marketplace e temos o cliente no centro do nosso negócio. Fizemos recentemente a transição do modelo transacional do varejo para o modelo de plataforma relacional, focada no aumento da base de clientes, no valor do cliente ao longo do tempo, o lifetime value, e na melhoria contínua da experiência desse cliente. Os primeiros resultados desta transformação já aparecem e vamos compartilhar hoje com vocês. Os slides dessa apresentação estão disponíveis para download no site de Relações com Investidores da Via. Esta apresentação está sendo transmitida pelo nosso canal de YouTube e conta com tradução simultânea para o idioma inglês. Faremos uma breve apresentação sobre os resultados e, na sequência, abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Agora, eu gostaria de chamar o Roberto, nosso CEO, para dar início à apresentação dos resultados da Via referente ao primeiro trimestre de 2021. Roberto, é com você. Obrigado, Dani. Obrigado a todos que estão nos acompanhando no nosso call de resultados. Espero que todos estejam bem e com saúde. Estamos muito felizes em trazer mais um trimestre de resultados consistentes e sustentáveis. No primeiro TRI, se puder passar o primeiro TRI, Dani, por favor. No primeiro TRI, nosso GMV teve alta de 27%, indo para 10,3 bilhões de reais. Nossas vendas online aceleraram, inclusive, em relação ao quarto trimestre. Nosso 1P cresce 123% para 4 bilhões e o nosso 3P cresce 124% para 1 bilhão. Nosso 3P já representa 10% do nosso GMV. Vale lembrar que no primeiro trimestre de 2020, esse número era ao redor de 5%. As nossas vendas digitais representam 56% do nosso GMV versus 33% que tínhamos lá em 2020, em período comparável. Uma alavanca importante da nossa performance digital é o vendedor online. Ele foi responsável por 1,2 bilhões, representando 21% do GMV. O vendedor online, ele está com o mesmo GMV, Dani, acho que saiu a sua apresentação. Eu vou continuando aqui. O nosso vendedor online está com a mesma, o mesmo desempenho de vendas do quarto trimestre. Ele fez exatamente 1,2 bilhão. E vamos lembrar que o quarto trimestre a gente tem Natal e Black Friday. Então a gente tem uma evolução bastante importante desse canal tão importante para nós. A ótima notícia é que nós continuamos em um ritmo muito forte de crescimento nos meses de abril e também continuamos agora em maio com um ritmo bastante acelerado de crescimento. No próximo slide, se puder trocar, por favor, Dani. Como vocês podem observar no gráfico, nós temos o gráfico abaixo, a fonte dele é Compre e Confie. Pelo sexto trimestre consecutivo, nós crescemos acima do mercado. Nosso crescimento está totalmente alinhado com a estratégia que desenhamos e com a execução que nós estamos fazendo. Então, vale ressaltar, é o sexto trimestre. Estou vendo aqui que temos um problema técnico, os slides não estão aparecendo. Pessoal da Chorus, por favor, nos ajudem a resolver. É só ver aqui se a gente tem uma notícia do pessoal da Chorus aqui, se a gente consegue solucionar.
combinar de nunca mais esperar. Voltamos já. Entrou uma... Certo. O site foi está fora do ar. Entrou voltamos já. É o Black Friday. Fecha seu microfone, por favor. Não está fechado. Com licença, senhorita Daniela, assim que colocado em tela cheia, podemos continuar. Tá bom, obrigada. Vamos começar de novo? Começa no meu primeiro slide, por favor, Dani. Vamos lá de novo. Ok, pessoal, desculpas, tivemos uma falha aqui, mas acho que agora já estamos... Dani, se puder fechar seu microfone, por favor. Então vamos lá. Conforme eu disse aqui, eu vou repetir, acho que vale a pena a gente voltar. A gente teve um primeiro TRI com uma alta de 27%, a gente evoluiu para 10,3 bilhões de GMV. Nossas vendas online aceleraram, inclusive em relação ao quarto trimestre, e o nosso 1P cresce 123% para 4 bilhões de reais. Nosso 3P cresce 124% para 1 bilhão de reais e já representa 10% do nosso GMV. Vale lembrar que esse mesmo período comparável, ele representava 5% do nosso GMV. Nossas vendas digitais já representam 56% do nosso total de GMV versus 33% no período comparável. Uma alavanca importante da nossa performance digital é o vendedor online. Ele fez 1,2 bilhões, representando 21% do nosso GMV. Importante ressaltar que o nosso vendedor online ele fez o mesmo GMV do quarto trimestre do ano passado, trimestre esse que a gente tem Natal e Black Friday. A ótima notícia é que continuamos muito fortes em termos no ritmo de crescimento. Abril foi muito forte e maio a gente segue também bastante acelerado. No próximo slide, por favor, Dani. Conforme vocês podem observar no gráfico, pelo sexto trimestre consecutivo, nós crescemos acima do mercado. Esse gráfico tem como base as informações do Compre e Confie, são informações públicas. Então, assim, é importante demonstrar aqui, deixar clara a consistência de crescimento que a Via está tendo. E mais importante ainda, deixar claro o seguinte, desde o terceiro trimestre do ano passado, já existe uma competição extremamente acirrada. Então, acho que assim, o receio que muitos no mercado têm da competição que vai se dar no mercado online brasileiro e dos potenciais ganhadores dessa competição, nós estamos nessa competição acirrada desde o terceiro trimestre do ano passado, e vocês poderão observar aqui mais adiante que além do crescimento acima do mercado, nós continuamos a ser uma companhia rentável. Então, nós estamos mais do que preparados para essa competição mais acirrada que já existe desde o terceiro tri do ano passado. É só a gente olhar o que está acontecendo com as margens dos mais diversos players brasileiros. Um dado muito importante é que esse crescimento acima do mercado que a gente vem fazendo nos deu um ganho de share. Nós ganhamos mais de 8 pontos de share, quase 9 pontos de share em relação ao período em que a gente assumiu aqui a companhia, em relação ao terceiro trimestre de 2019. Então, uma coisa que é bastante importante, esse crescimento forte e acelerado acima do mercado culmina num ganho importante de market share. Vieram muitas perguntas, depois que nós fizemos o Investor Day, vieram muitas perguntas sobre a nossa ambição, a nossa visão de ter 20% de market share lá em 2025. Então veio muita pergunta do como. Eu acho que assim, o ganho de 9 pontos em menos de 2 anos demonstra a nossa capacidade de execução, a nossa consistência de entrega e a nossa consistência da nossa estratégia para alcançar esse patamar. Então assim, a gente está muito seguro que a gente tem um caminho bastante importante pela frente, mas que ele já está devidamente pavimentado
por tudo que a gente já entregou até aqui. Então, em 2 anos, nós já ganhamos 9 pontos de share. 5 anos, ganhar mais o share que falta, não é um grande desafio impossível de ser feito, muito pelo contrário, a gente acha que a gente tem a possibilidade de superar esse desafio. Indo para o próximo slide. Bom, nesse slide estão alguns dos nossos pilares, que são fundamentais para a gente atingir essa grande ambição. Então, assim, temos um ecossistema poderoso, uma forte omnicanalidade, com soluções financeiras, uma logística que também é omnicanal, e inovação e o cliente agora no centro da nossa estratégia. Então, eu vou percorrer um pouco de cada um desses pilares, falando um pouco dos resultados e do que está por vir, para a gente tangibilizar melhor como é que a gente chega até onde nos propomos a chegar. Próximo, por favor, Dani. Vou começar falando de Marketplace. Temos total ciência aqui que um dos componentes mais importantes para aumentar o LTV é a recorrência. E para gerar essa recorrência aqui na Via, nós estamos focados em fazer o ano do Marketplace agora em 2021. A gente vai em busca de oferecer mais sortimento, gerar mais amplitude de categorias e gerar um consumo mais frequente. A gente não tem dúvida que para fazer isso é mandatório ter um Marketplace forte. Na nossa estratégia aqui desse ano, a gente vem com uma forte e acelerada evolução de sellers. Então, nós fechamos o primeiro TRI já com 26 mil sellers e nós estamos on track, alinhados com a meta de 70 a 90 mil sellers para esse ano. Então, a sequência de entrada de novos sellers está ok com essa nossa ambição de 70 a 90 mil sellers para esse ano. Na evolução de SKUs, também demos um salto, já temos 24 milhões. Nosso GMV do Marketplace já está na casa do bilhão e a gente ainda não contempla esse forte crescimento que a gente teve de seller e GMV, porque na verdade o forte crescimento se deu ali em março, então isso não está refletido ainda na nossa carga de GMV. Nós não temos dúvida que não basta só adicionar sellers para dentro. Esse não é um jogo de quanto mais adiciona sellers, melhor fica. Esse é um jogo de adicionar sellers e fazer esses sellers transacionar GMV na nossa plataforma. Então a gente está bastante convicto que a gente segue adicionando sellers, segue adicionando várias categorias e a gente está com um plano muito bem desenhado para fazer esses sellers se relacionar cada vez mais conosco e com nossa plataforma de consumidores, gerando um aumento expressivo de GMV. No próximo slide, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, assim, nós já tivemos várias evoluções e nesse ano tem evoluções importantíssimas acontecendo na nossa plataforma de Marketplace. Então, vem muitas melhorias para os sellers, eles vão, para que facilitem a vida deles em criar e gerenciar anúncios, nas recomendações, em mensageria, enfim, uma série de alterações e melhorias na plataforma. Eu vou falar de algumas aqui, por exemplo. A gente vai ter o Via Ads. Então, vem aí uma solução de publicidade para os nossos canais online. Vai turbinar ainda mais as nossas vendas. Então, vai estar na mão do nosso seller contratar toda a publicidade dele dentro das nossas plataformas. A gente também vem com um clube de prêmios. Então, nós já temos isso no 1P. A indústria hoje do nosso 1P pode comprar uma moeda que a gente chama aqui internamente de Vivas e gerenciar programas de incentivo com os nossos times de vendas, com os nossos mais de 20 mil vendedores, para focar em determinados produtos ou categorias, fazendo campanha para incentivar a venda desses itens. Nós vamos estender isso ao longo desse ano também para os sellers. Então, o seller vai poder contratar campanhas diretamente com os nossos 20 mil vendedores e acelerar esses vendedores para vender os seus itens. Então, hoje, isso se dá através da nossa aceleração dos vendedores. No futuro muito próximo, os próprios sellers vão poder criar suas campanhas e incentivar nossos vendedores. Outro item que vem, que é bastante importante, é o nosso clube de vantagens. Aqui é um programa de fidelidade para o seller. Então, quanto mais GMV e mais serviço o seller fizer conosco, maior será a vantagem que ele terá no ecossistema da Via. O crédito do banco também é uma novidade que vem nesse ano e bastante importante. Então, além da antecipação de recebíveis,
Lançaremos oferta de crédito também para os sellers e também o nosso crediário que estará à disposição no Marketplace. Além de várias outras iniciativas aqui listadas, assim, tudo que está listado aqui é para esse ano. Além disso, vem aí o Full Commerce. Então, nós vamos fazer Full Commerce ainda esse ano. Nós vamos entregar a solução completa para o seller que precisar dessa solução. E também vem o Marketplace Out. Então, são duas que não estão aqui, mas que a gente também está com a convicção de que a gente entrega ao longo desse ano. Então, assim, gente, tudo que a gente se propôs a fazer e a executar até agora, a gente foi lá, executou e demonstrou isso. Os números estão mostrando isso. Agora, a nossa proposta é executar esse plano super arrojado no Marketplace. Nós vamos fazer, nós vamos entregar e nós queremos ser o player relevante de Marketplace ao final desse ano. Na próxima página, por favor, Dani. Próximo slide. Em termos de soluções financeiras, é outro pilar super importante para o ecossistema da Via. E vem aí várias também, várias novas funcionalidades, mas antes disso eu quero falar um pouco do como é esses serviços de soluções financeiras hoje no nosso negócio. Eu acho que faltava a gente abrir mais informação e a gente está abrindo agora e ao final vocês vão conseguir entender o quão poderoso esse serviço o nosso crediário para garantir a tão sonhada recorrência com o consumidor. Então queremos destacar a estratégia vencedora que implementamos no crediário e o quanto temos colhido de resultados em apenas um ano. A gente começou há um ano mexer com força no crediário. Na coluna da esquerda, vocês podem observar nossa base de clientes pré-aprovados saiu de 3,9 milhões de clientes e já ultrapassou 14 milhões. Isso veio junto com um aumento expressivo de limite estimado. Esses 14 milhões de clientes têm disponível um limite de 42,5 bilhões de reais para fazer compras conosco de forma parcelada. E vejam que também refletimos para cada cliente um limite mais ajustado à sua capacidade de pagamento. Essa oferta personificada nos trouxe um aumento na conversão e na recorrência. Então, a gente passou mais ou menos um ano personificar todas as ações que nós fazemos no crediário e isso nos trouxe uma conversão bastante acelerada e também uma recorrência ainda maior do que nós já tínhamos. Toda essa evolução trouxe de encontro um público mais jovem para nós. Conforme vocês podem ver no gráfico, a idade média dos consumidores que utilizam nosso crediário rejuvenesceu. E também temos atingido clientes com maior potencial de renda. Então, é o cliente entrando nas camadas mais jovens da sociedade brasileira e também entrando nas camadas de maior potencial de renda. Clientes que muitas vezes estão trocando opção, até tem um cartão de crédito, então estão trocando essa opção para fazer negócio aqui, fazer aquisição via nosso crediário para não ocupar seus limites. Apesar de toda essa evolução, a nossa essência continua preservada. 46% da base são de clientes sem comprovação de renda. E aqui vai um detalhe importante, gente. Dar crédito para esses 46% que são autônomos, sem comprovação de renda, é extremamente complexo e nós sabemos fazer isso como ninguém. Os nossos números demonstram isso. Se a gente puder ir para o próximo slide, por favor, Dani. Então, isso nos trouxe um relevante crescimento na participação desse meio de pagamento no nosso GMV. Nós saímos de 17% de participação em maio de 2020 para 33% de participação nas nossas lojas físicas. Então, o crediário ganhou uma relevância mais do que, praticamente dobrou sua relevância nesse último ano. Mas talvez a notícia mais importante seja a recorrência que esse meio de pagamento traz para o nosso ecossistema. Vejam no gráfico da direita que em 24 meses, praticamente metade dos clientes voltam a fazer compra financiada conosco. Levando em consideração que o nosso prazo médio do carnê são de 14 meses, nós podemos afirmar aqui que o cliente ele
terminou de pagar, já começa outro. Ou, às vezes, faltando uma parcela, ele já está começando outro. Então, o cliente tem uma recorrência e ele está praticamente blindado aqui no nosso ecossistema. Quer dizer, é o meio de crédito que ele tem para acessar o consumo. E ele está recorrente conosco e aproveitando essa possibilidade de crédito que a gente dá para ele e o relacionamento que ele construiu ao longo de vários anos com as nossas marcas. No próximo slide, por favor. Bom, aqui é uma ótima notícia. Se aquele crediário que a gente acabou de ver lá na loja física tem o poder que tem, imagine ele agora no digital. Então, nossa solução de crediário digital já é mar aberto. Nós já temos 25 milhões de clientes que nós já conhecemos profundamente e estão aptos a fazer parcelamento de sua compra conosco de forma digital. O engajamento do cliente com essa solução tem crescido trimestre a trimestre. Outro importante diferencial é que com o digital nós rompemos mais uma vez as nossas fronteiras físicas. Já concedemos crédito em mais de 500 municípios onde não temos presença física. Nós nunca tivemos uma loja nesses municípios. Vou dar alguns exemplos aqui. Nós fizemos crédito para clientes em Fortuna, lá no Piauí. Nunca tivemos uma loja lá. Em Crateús, no Ceará. Em Nioapoque, no Mato Grosso do Sul. Eu vou até ter dificuldade aqui. Babassulândia, no Tocantins. Nós demos crédito nessas cidades sem nunca ter tido nenhuma presença física. Então, mais uma vez, é o digital rompendo fronteiras do nosso negócio e adicionando mais e mais consumidores para o nosso ecossistema. A outra boa notícia é que toda essa evolução vem acompanhada de uma jornada super assertiva com o consumidor, simples e sem atrito. 44% dos nossos clientes dizem que essa é a única via de acesso a crédito para eles comprarem. Então, veja a importância dessa ferramenta e agora no digital, sem nenhuma fronteira. Próxima, por favor, Dani. Tudo isso que eu acabei de falar é importante. Quando nos perguntaram como nós vamos chegar lá com as nossas ambições lá no Investor Day, eu acho que é importante falar como nós chegamos até aqui. Isso não veio do nada. Isso veio através de uma forte evolução da nossa plataforma de serviços financeiros, de um timaço aqui da Via super comprometido na execução acelerada, executa enquanto aumenta muito a venda, então não é parar, executar e depois vender mais, a execução é simultânea com o aumento de venda e também com o forte alinhamento com a nossa estratégia de longo prazo. Então isso está totalmente alinhado com a nossa visão estratégica, com essa execução super rápida do time. O timaço da Via ele é capaz de, como eu já disse, crescer e transformar de maneira simultânea e rápida. E não para por aqui. Temos uma forte agenda de entrega nos próximos trimestres, com destaque para o crediário no nosso marketplace, a nossa plataforma de Credit as a Service. Aqui é o nosso crediário somando outros players ao nosso ecossistema. Então, aqui é o nosso ecossistema sendo expandido via crediário. Então, vem muitas entregas ao longo desse ano. Então, está aqui algumas das que nós já fizemos e muitas outras virão também nesse ano. Na próxima, por favor, Dani. Bom, vocês estão acostumados a me ouvir falando muito aqui sobre crediário e sobre banco. Mas a nossa plataforma de soluções financeiras contempla também cartão co-branded. Então, temos mais de 2,5 milhões de clientes ativos que geraram nesse primeiro trimestre 4,1 bilhões de TPV. Então, todos os cartões co-branded que nós temos geraram 4,1 bi de TPV. Além disso, a nossa base segue crescendo. Só no primeiro TRI, nós adicionamos mais de 200 mil consumidores nos nossos cartões. Então, a gente está crescendo o consumidor lá no nosso crediário, estamos crescendo o consumidor aqui também na nossa base de cartões. Na próxima, por favor, Dani. Bom, assim como o crediário, só um minutinho, por favor. Assim como o crediário, o banco também cresce num processo acelerado de crescimento.
todos os indicadores vêm super positivos. Então, até maio, nós atingimos 4 milhões de downloads. Então, só para lembrar, ali em novembro, mais ou menos, a gente tinha divulgado que nós tínhamos 2 milhões de downloads. Em termos de abertura de contas, nós atingimos 2,2 milhões de clientes com conta aberta, e também aqui em maio, e também para lembrar, lá em novembro, eram 1 milhão de contas. Então, em 5 meses, praticamente, nós adicionamos 1,2 milhões de novos clientes com contas abertas no Bank. Em termos de TPV, já ultrapassamos agora em maio também 500 milhões de reais, e já entramos com a solicitação de licença de IP junto ao Bacen. O limitador era ter TPV acima de 500 milhões, a gente já atingiu, então nós já entramos com essa solicitação. O total de transações atingiu 900 milhões de reais. Lembrando que nesse indicador estão contemplados também os depósitos em conta, por isso que ele é maior do que o TPV. Então a gente está numa jornada super assertiva aqui com o Bank, todos os números super positivos, e também a gente segue numa jornada importante de transformação e aceleração no Bank. Se puder ir para a próxima, por favor, Dani. A jornada de evolução da nossa conta digital segue acelerada, com a estratégia bem definida, e estamos focados na execução e nas entregas que estão por vir. Com destaque para ampliação do Bank Shop, então é o nosso marketplace aqui do nosso Super App Bank, então a gente vai intensificar e ampliar muito as ofertas dele. Teremos um marketplace bastante robusto dentro desse Super App, e o cartão de crédito também vem agora durante esse ano, e também vem conta e crédito para PJ. Então isso tem um vínculo muito grande aqui com todos os PJs mar aberto, mas especialmente com todos os PJs que estarão no nosso marketplace. É um serviço a mais que eles terão aqui conosco, e também para todos, por exemplo, os mais de 300 mil entregadores que a nossa crowdshipping hoje tem, a Zaplog. Estamos também no processo de aprovação no CAD da nossa Fintech Seller, recentemente adquirida, que irá agregar soluções de meio de pagamento e subadquirência. Então, vem aí mais uma vertical para rechear a nossa plataforma de soluções financeiras. Próximo, por favor, Dani. Bom, falando de logística, pode passar para o próximo. Tão importante quanto os pilares que eu acabei de falar, também é a nossa logística. Então, dado essa plataforma robusta que vocês podem ver na base dessa figura, nós somos impulsionados em nível de serviço e velocidade de entrega, transformando essa grande e robusta logística que nós já tínhamos. Como vocês podem observar no topo, o nosso entrega em 24 horas, só para lembrar, era 7% quando a gente chegou aqui, ele já está em 42%. E o same-day delivery já está em 15%. Dado o diferencial na logística de pesados que nós temos, então assim, uma coisa é fazer logística de leve nos grandes centros. Outra coisa é fazer logística de leve no Brasil inteiro, em todos os municípios do Brasil. Para vocês terem uma ideia, nesse ano aqui nós só não entregamos ainda em 15 municípios. O restante nós entregamos em todos. Então, assim como a gente tem o nosso crediário penetrando em vários novos municípios, aqui na logística não é diferente. Então, em termos de leve, a gente tem cobertura nacional, e em termos de pesado, nós também temos cobertura nacional com um índice de assertividade de 98%. Aqui, gente, dado que a nossa logística estará cada vez mais a serviço do marketplace, talvez venham categorias novas para dentro do marketplace, nunca antes vistas em nenhum ecossistema, porque ninguém consegue fazer isso que a gente faz com item pesado no marketplace. Então, talvez tenham possibilidades aqui de novas categorias que acelerem ainda mais o nosso marketplace via logística. Na próxima, por favor, Dani. Assim como nós demonstramos nos outros pilares, aqui também não veio do nada. Tem uma grande transformação que foi feita, uma grande aceleração na nossa plataforma tecnológica de logística, e a boa notícia é, nós temos inúmeras novas entregas para acontecer também em 2021. Então, aquilo que já está bastante acelerado vai se acelerar ainda mais. A gente vem com o Fulfillment mar aberto já no
final do terceiro, início do quarto tri desse ano, e aí a gente vai poder fazer fulfillment para o seller para qualquer marketplace que ele venda. Nós queremos ser a solução financeira do seller, nós queremos ser a solução logística do seller também, seja onde for que ele faça a venda. E junto com essa vem diversas outras iniciativas na nossa logística. Na próxima, por favor, Dani. Em termos de inovação e novos negócios, assim como o cliente, inovação e novos negócios está no centro do nosso ecossistema aqui na Via. Então, a nossa inovação, nós temos duas agendas aqui. Uma agenda de curto prazo e outra de longo prazo. No curto prazo, ela passa pelo nosso timaço de tech, que foi batizado como Via Hub. Então, é o time que está fazendo toda essa transformação que a gente viu, que foi demonstrada até aqui, e segue fazendo em ritmo muito acelerado, tem muitas entregas para acontecer nesse ano. Cada vez o time consegue fazer mais e mais rápido. Em M&A também tem estratégias aqui de curto prazo. A gente entende que assim como a gente fez com a Zaplog, que antecipou 12, 15 meses nosso, com o Bank, com a própria rede seller que a gente vai fazer agora, a gente entende que existem outras possibilidades, nós estamos olhando de maneira contínua para essas possibilidades que M&As que nos acelerem bastante e rápido, e também a nossa inovação de longo prazo. Então, o nosso Open Innovation aqui olha para longo prazo. Um dos caminhos aqui é via o CVC que a gente lançou lá no dia do nosso Investor Day, e aqui a nossa cabeça está focada em Fintech, em Retail Tech, em Logtech e em Martech. Então, nós vamos olhar aqui para marketing, logística, o retail como ele é, e para as possibilidades também de evolução nas diversas fintechs que a gente possa agregar aqui com o Bank. Na próxima, por favor, Dani. Nós marcamos o início de um novo ciclo estratégico de crescimento, onde todo o ecossistema da Via opera com uma só visão de centralidade no cliente. Nós executamos a transição de um modelo, do modelo transacional do varejo, para o modelo de plataforma relacional, que foca no aumento da base de clientes e no seu LTV, e na melhoria contínua da experiência do nosso consumidor. Então, assim, essa transição de modelo já está feita. A gente chegou num ponto em que nós estamos com o nosso ecossistema maduro para poder fazer a transição. Essa transição está feita e o nosso foco total agora está no lifetime value do cliente e na experiência do cliente aqui no nosso ecossistema. Eu vou tangibilizar para vocês com números como que alguns exemplos de iniciativas que já estão surtindo efeito no nosso aumento de LTV, por exemplo. A evolução significativa do nosso número de usuários mensais ativos nos nossos apps, ela foi de 8 para 16 milhões de usuários, se a gente comparar trimestre contra trimestre, o que gerou um aumento de participação nos nossos aplicativos, no nosso GMV total. Então, o aplicativo puro, tirando o M-Site, já é 48% do total do nosso GMV, o que é muito importante, porque facilita muito a nossa relação com o cliente, deixa essa relação ainda mais acessível e menos onerosa. E se a gente for olhar para o total de mobile, a gente também tem mais uma participação relevante no M-Site que nos leva para mobile first, já consolidado aqui na Via. E cada vez mais a gente vai seguir aumentando a penetração do mobile, do app puro, no relacionamento com os consumidores. Na próxima página, por favor, Dani. Outros avanços que colaboram com a estratégia de plataforma de relacionamento são os indicadores de aumento do spending em todos os canais, com destaque para o cliente multicanal, o que reforça a nossa estratégia omnicanal. Então, a gente vê do ano passado para cá um aumento relevante, cresceu 43% o spending desse cliente multicanal, o cliente puro off cresceu 23% e o cliente puro on cresceu 45%. A gente está bastante convicto aqui de que estamos no caminho certo e esses números estão vindo cada vez melhores. Já no ARPU, que é a receita média por usuários nos nossos apps, a evolução também foi significativa, o que traduz que o nosso crescimento é sustentável. Nós não vamos
buscar crescimento de mal por crescer. Assim, nós vamos crescer o mal acompanhado pelo crescimento do ARPU. A gente está numa jornada sustentável e a gente entende que não faz sentido ficar crescendo por crescer o número de maus. A taxa de abandono aqui existe, então a gente está combinando o crescimento de mal com o crescimento do ARPU. Outro destaque importante é que a maior penetração do digital vem trazendo um aumento muito importante dos jovens na nossa base de cliente. Então a gente já viu isso acontecer no crediário e a gente também vê isso acontecer aqui para todo o rol de clientes nossos, independente de estar ou não no crediário. Próximo, por favor, Dani. Outro exemplo importante do como que a gente está buscando a fidelização desse consumidor se dá via o CB Play. Então, o CB Play está sendo um sucesso aqui para nós, é uma jornada extremamente acertada. Em 30 dias, ele aumentou 50% o número de downloads do nosso app, e a melhor notícia, ele melhorou a conversão do app em 42% em relação ao mês anterior. Então, é uma ferramenta poderosíssima e também aqui tem muita novidade ainda para vir. A gente não pode antecipar agora, mas é uma via de relacionamento e fidelização que a gente não para mais de crescer. No próximo slide, por favor, Dani. Outro dado importante, nas redes sociais, nós também estamos em outro patamar. No gráfico, nós podemos observar a evolução do engajamento na linha do tempo, onde nós ultrapassamos os demais players do mercado, posicionando as nossas marcas com as marcas de maior engajamento do setor. À direita, nós temos uma foto só do mês de abril. Então, o gráfico da esquerda tem o histórico desde o início de 2020. Na direita, a gente tem a foto só do mês de abril das 3 principais redes sociais do Brasil, onde as nossas marcas estão liderando entre os 3 primeiros colocados. No caso do Facebook, a gente tem o primeiro e a segunda colocação. No Instagram, a gente tem a primeira e no Twitter, a gente está em primeiro e segundo colocado. Então, um recado importante aqui, da maneira como a gente olha, não basta ter um número gigante de seguidores. O que vale nesse jogo é o engajamento. É o engajamento que faz todo esse ecossistema girar. Ter seguidor por ter não resolve e não gera um engajamento com o cliente. Se a gente puder ver na próximo slide, por favor, Dani. Nossas notas aqui já estão próximo do número máximo, que é 5. Então, a gente vê uma melhoria relevante nas notas dos nossos apps, mostrando que os clientes, os nossos usuários, estão felizes com a experiência dos nossos apps. Como nós temos aqui o cliente no centro, nós continuamos focados na melhoria constante da experiência. E nesse segundo trimestre, nós vamos implementar 500 novas melhorias nos nossos aplicativos. Então, só nesse trimestre, várias delas já estão valendo, mas durante o segundo trimestre inteiro, entram no ar 500 novas melhorias que melhoram muito a usabilidade e com certeza vai ajudar muito também a nossa taxa de conversão, o aumento da nossa taxa de conversão e melhorar a nossa taxa de desinstalação. Então, mesmo estando com notas próximo do limite da nota, que é 5, a gente segue num processo acelerado de melhorias nos nossos apps. No próximo slide, estamos totalmente comprometidos com a melhoria contínua da experiência dos nossos clientes. Então, eu destaco aqui o avanço do nosso NPS, tanto no online, que sai de 62 para 74, e nas lojas físicas também, que sai de 65 para 75. E também, no Reclame Aqui o nosso avanço é bastante expressivo e nós estamos focados em buscar o selo IRA1000 em todos os canais e nós estamos nesse caminho, a nossa trajetória está indicando que em breve estaremos com esse selo. Não menos importante, a hora que a gente olha para a Procon, vale o mesmo comentário aqui, em termos de foco no cliente. Os nossos índices de resolução no Procon, nós já temos os melhores índices do mercado. Se a gente olhar no acumulado do ano, já temos esse melhor índice, e se nós olharmos para os últimos 60 dias, tem um ganho ainda de 2 pontos que nós fizemos nesses últimos 60 dias, o que demonstra que a gente segue, apesar de já estarmos em patamares muito bons, a gente segue numa melhoria muito acelerada,
sempre com o cliente no foco do nosso ecossistema. Então, tudo isso demonstra como nós estamos focados em, de fato, sermos a plataforma de relacionamento e consumo no brasileiro. É para aí que a gente está indo. Eu vou passar a palavra agora para o Padilha, depois eu volto aqui com vocês para a parte de Q&A. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Roberto. Acho que só checar se todos me ouvem. Bom, vamos começar então pelos destaques financeiros e resultado. Essa primeira página é a DRE. Aqueles 10 bilhões e 300 milhões de GMV se transformam em 8,8 bilhões de receita bruta, um crescimento de 18%, 1,4 bilhão a mais do que o primeiro trimestre do ano passado, uma receita líquida de 7,5 bilhões, crescimento de 1,2 bilhão, 19,1% melhor que o ano passado. Eu vou comentar bastante aí no próximo slide sobre margem bruta. Teve excelentes notícias aqui. A Via é uma fortaleza da Via, a rentabilidade comercial e o poder de tração que tem de geração de margem bruta. O EBITDA também bastante robusto, de 584 milhões, 7,7%. Ano passado, 9,8%. Ano passado, nós tivemos alguns efeitos não recorrentes aí nesse 9,8%, é mais comparável com 8,10%. Então, essa pequena redução está muito ligada, vou explicar nos slides seguintes, à questão do fechamento das lojas físicas no mês de março, em função da nova onda do Covid. Portanto, chegamos num lucro líquido de 180 milhões, frente a 13 milhões no ano passado, mais de 13 vezes aí, de melhoria. Nesse trimestre, também um fator bastante importante, a companhia reconheceu um incentivo fiscal de subvenção, direto no imposto de renda e na contribuição social. No quadro abaixo, a gente faz essa conciliação de todo o benefício que foi reconhecido em cerca de 150 milhões, 117 referem-se a períodos anteriores ao primeiro trimestre de 21. Portanto, o lucro líquido comparável com o ano passado são 63 milhões, aproximadamente 5 vezes melhor do que o ano passado. Abrindo já a bridge para explicar o lucro bruto, a gente pode observar aí um ganho na margem comercial de 1,1, 110 bips, explicado por um efeito positivo do default, que é um benefício fiscal, na realidade uma eliminação de pagamento de duplicidade de ICMS em vendas estaduais de e-commerce, então impulsiona o nosso e-commerce de forma bastante competitiva, nos torna, portanto, mais competitivos. Eu diria que um ponto desse total é recorrente a partir do momento que a gente reabre as lojas a partir do segundo trimestre, e ele, de fato, impulsiona e traz mais competitividade para o nosso e-commerce. Nós tivemos 2 impactos negativos no lucro bruto, basicamente geração de receitas acima do ano passado em crediário, cartões e serviços. Isso basicamente está relacionado ao fechamento das lojas físicas durante praticamente todo o mês de março. E também um ganho bastante importante de 0,10 na logística, alavancado principalmente pelo GMV online. De tal forma que saímos de 30,7 para 31,4, é um número bastante robusto, mesmo com a mudança bastante importante do perfil do mix de venda de lojas físicas para online. No próximo slide, a gente demonstra a bridge das despesas gerais com vendas e administrativas. Nós saímos no ano passado 21,90 para 24,50, um aumento de 2,6 de despesa. Ele é explicado pelo seguinte: a base comparável com o primeiro trimestre de 2020 precisa ser ajustada por um efeito excepcional ocorrido no primeiro TRI, a recuperação de algumas despesas jurídicas,
Então, a base comparável, portanto, é 23,60 contra 24,50. E aí destacamos o primeiro efeito, 1,20 de aumento de despesa, basicamente em função da não diluição de despesas pelo fechamento das lojas, como já mencionado. Esse é um segundo efeito. Ele é plenamente recuperável a partir do momento que as lojas reabrem. Já os dois próximos efeitos, a diluição das despesas com todo o processo de venda online e a redução das despesas administrativas são recorrentes, elas vieram para ficar e estão relacionados ao aumento de volume de GMV e venda bruta da companhia. Um terceiro evento importante, 0,20, basicamente ano passado não está relacionado basicamente ao Bank. Nós não tínhamos o Bank na nossa estrutura de resultado do ano passado. Ele ainda está numa fase inicial, portanto, tem mais despesas do que receita. Estamos com 0,20 de impacto, aproximadamente 15 milhões. E dentro do trimestre, aquilo que é recorrente dentro do trimestre, houve um pequeno aumento de 0,10 em processos trabalhistas. Estamos trabalhando para eliminar essa despesa, cerca de 8 milhões. O que torna aí, o que explica a despesa. A despesa mais, pensando de forma recorrente, o nosso nível sairia lá dos 23,6 para 23,10. Isso é o nível recorrente, que seria o nível recorrente do primeiro trimestre, o que apresenta aí um benefício, um ganho, portanto, positivo de 0,50. Já no próximo slide, a gente traz a explicação da evolução, comparando sempre 20 e 21, primeiro TRI, do lucro de toda a DRE, chegando até o lucro líquido. Então, como já falado aqui, já expliquei os efeitos no lucro líquido, no lucro bruto e no SG&A. A partir daí, a gente apresenta um primeiro ganho de depreciação, também impulsionado por aumento de receita, obviamente, gerando mais produtividade para os nossos ativos imobilizados. O segundo ganho importante de despesa financeira, obviamente, também impulsionado pela melhor posição de caixa da companhia pós-follow-on. A gente deixa de gastar dinheiro com desconto de recebíveis de cartão de crédito. Isso traz já um efeito bastante importante de quase 100 milhões de reais por trimestre. Nós temos um efeito também no que a gente chama de RNO, resultado não operacional. Esse é não operacional de fato. Na realidade, não é um ganho. Ano passado houve um impacto negativo. A gente são ativos e passivos não operacionais da companhia, que nós temos uma agenda de solução. Ano passado a gente começou esse processo de limpeza dessas questões do nosso legado. De fato, nesse trimestre, comparado com o trimestre anterior, houve uma redução de 60 milhões, na realidade só 10 milhões nesse trimestre, e o nosso compromisso é ir ajustando isso de forma a eliminar essa despesa. Mas, comparado com o trimestre anterior, é uma melhoria de 0,80. Portanto, a gente chega, então, no lucro comparável, como já demonstrado, de 63 milhões, um 0,80 contra 0,20, uma melhoria de 5 vezes. Apresentamos também 117 milhões de recuperação de incentivos fiscais de subvenção de trimestre e períodos anteriores, o que compõe o lucro contábil societário da companhia de 180 milhões de reais, o que representa aí uma melhoria de 13,8 vezes o mesmo trimestre comparável do ano passado. Posição de caixa e fluxo de caixa, vocês podem observar no destaque aí que a gente tem o highlight do caixa, da geração de caixa, na realidade de consumo. É bastante natural haver esse consumo no primeiro trimestre, ele é sazonal. Vocês podem ver que apesar do ganho de faturamento de GMV bastante expressivo, o consumo de caixa ficou abaixo do que foi o ano passado. E seria diferente, seria muito abaixo, não fosse uma estratégia da companhia de trabalhar com estoques mais altos durante todo o processo de pandemia, onde há maior risco de escassez de produto. Então, esse é uma boa utilização do caixa, à medida que
o supply chain volta ao normal, a companhia tem condição de recuperar isso para o caixa de forma bastante rápida. Próximo slide, a gente mostra endividamento e posição de caixa. Continuamos com uma posição muito robusta, de 6,5 bilhões na posição de caixa e cartões não descontados. Nós temos também uma boa aplicação para o nosso caixa, que é antecipar pagamento para fornecedores, recompondo esse caixa com esse fundo, 651 milhões, que a gente chama de portal. Nós chegamos a uma posição de caixa de 7,2 bilhões, uma posição bastante robusta e confortável, o que só mostra que, em termos de endividamento, a companhia está muito sólida. Próximo slide, por favor. Só também encerrando, esse é o último slide, a gente passa para o Q&A. A companhia também foi muito bem sucedida nesse mês com a semana passada, a liquidação, o encerramento na sexta-feira, a liquidação financeira nessa segunda-feira, da nossa primeira debenture atrelada a indicadores de sustentabilidade. Atrelada a isso, nós, poucas semanas antes, conseguimos um rating da Standard & Poor's com um BR AA, uma posição bastante importante para a companhia, que ratifica nossa dívida como de baixo risco, de grau de investimento. Essa debenture, então, ela foi colocada praticamente a mercado, 96% em cerca de 23 casas de investimento. Praticamente reabrimos o mercado de dívida brasileiro, como fizemos ano passado no nosso follow-on, onde também reabrimos o mercado. Praticamente 96%, então, colocado a mercado, 4% ainda em carteira de bancos, que devem rapidamente também serem colocadas no mercado secundário, e aí nossa expectativa é que fique a 100% a mercado. Foram dois blocos, duas tranches, uma de 3 anos, uma de 5 anos, 77% na de 3 anos e 23% na mais longa. Em termos de custo, a companhia estabelece um novo patamar de custo de dinheiro, de dívida. Nós tínhamos a primeira debenture, a debenture que está no mercado com custo CDI mais 4,05. Nosso custo médio antes da debenture estava em CDI mais 3,50 ao ano. Então, se a gente pensar nesse custo de CDI mais 1,95 ponderado dessa debenture, nós estamos falando aí de uma redução entre 1,55 a 2,10 pontos percentuais no nosso custo de dívida, o que só ressalta a segurança e solidez financeira e confiança dos nossos investidores em dívida. Era isso, muito obrigado, agradecer aí o tempo que investidores e analistas estão aqui investindo no nosso call, e já passar para a Dani para abrir para o Q&A. Obrigado. Obrigado, Roberto Padilha. Nós temos aqui nossa primeira pergunta do Joseph Giordano, aniversariante aí da semana. Joey, pode fazer sua pergunta. E obrigado, parabéns. Dani. Parabéns. Obrigado. Valeu, gente. Boa tarde, Padilha, Roberto, Dani. Obrigado pela minha pergunta. Na verdade, são duas. Aqui a primeira é olhar um pouco para toda essa estratégia do e-commerce e onboarding de seller, né? Então, como é que vocês estão vendo a competitividade do mercado, né? Então, a gente vê alguns players aí investindo em subsídio para marketplace um pouco mais agressivamente. Mesmo assim, a empresa vem crescendo. Então, eu queria entender como é que vocês têm se diferenciado, e aí eu já entro um pouco na minha segunda pergunta, um pouco mais na questão tributária, né? De reconhecimento de crédito extemporâneo, benefício de extrema, então eu queria entender até quando esse benefício ele se estende, até onde eu entendo, são 5 anos a partir da primeira operação do CD, e uma segunda pergunta vai na questão do DIFAL do e-commerce, né? Acho que vocês colocaram uma nota na nota explicativa ali, um aumento de depósitos judiciais na ordem de 105 milhões na conta tributária. Eu queria entender se isso aqui é 100% atribuível ao DIFAL. E se, nesse caso, a gente deveria tratar isso como reinvestimento em preço ou não. Obrigado. Obrigado. Parabéns, José, pelo seu aniversário aí, da saúde. Eu vou começar aqui, Padilha, depois você
pega a parte tributária aqui. Bom, com relação à nossa evolução aqui de marketplace, a gente está on track, então a gente fez um compromisso entre 60 e 90 mil sellers até o final do ano. A gente está alinhado com isso, o onboard continua vindo bem. Isso já começa, a gente já começa a ver sinais desse onboard mais acelerado de transformação em aumento de GMV. Então a gente está super alinhado aqui com o nosso plano. Em relação à concorrência, Joseph, acho que assim é importante. Acho que assim, é importante ficar claro para o mercado. O mercado, toda vez que essa concorrência aumenta, acha que isso vai dificultar a nossa vida aqui. Então é importante dizer o seguinte, já está um banho de sangue no mercado desde o terceiro trimestre do ano passado. Então a gente vê claramente isso refletido nos resultados das mais diversas companhias que operam o marketplace aqui no Brasil. Então o banho de sangue não está começando, ele só está talvez aumentando para alguns. E a nossa reação em relação a tudo isso que aconteceu é o que vocês viram aqui. A gente seguiu ganhando o market share de maneira forte e consistente e nós não perdemos margem por conta disso. Então, assim, o ecossistema que a Via tem, desde que eu cheguei aqui, eu tenho falado, essa companhia tem um ecossistema que ninguém tem no mercado. E cada vez mais isso se consolida. Cada vez mais isso fica evidente, porque não é natural ter o banho de sangue que está acontecendo no mercado e a gente continuar mesmo assim ganhando market share e crescendo muito mais do que a concorrência. Isso só se dá em um ecossistema poderoso. Nós temos ele aqui. Então os pilares que nós temos aqui, ninguém tem do jeito que a gente tem. Então a gente está muito convicto. Se eu olhar para o que está acontecendo em abril, se eu olhar para o que está acontecendo em maio, eu continuo crescendo acima do mercado. A gente está medindo share diariamente aqui, com todos os indicadores. Eu continuo num ritmo de crescimento bastante acelerado. Poxa, se está todo mundo rasgando mais dinheiro, e eu aqui estou conseguindo me resolver, continuo a ganhar share e ganhando dinheiro, acho que deveria ser um ponto positivo aqui para nós. A gente está com a cabeça aqui e nós vamos tentar o máximo possível, cada vez mais ganhar mais share e preservando rentabilidade. Esse é o nosso goal. A boa notícia para nós é que se nós em algum momento precisarmos ser mais agressivos, nós temos fôlego aqui para ser, porque nossa margem está inteira preservada. Então, a gente tem o segundo trio um pouco mais desafiador, a gente ficou abril inteiro com as lojas fechadas, então tem um pouco mais de desafio aqui em termos de rentabilidade, mas nada que a gente já não tenha passado no passado e a gente já sabe exatamente o caminho de como lidar com isso. As ferramentas que a gente tem, a gente respeita a concorrência, e a gente acha que a concorrência é bom. A concorrência faz todo mundo acelerar e evoluir mais depressa. Mas a gente não tem medo da concorrência aqui, e nem do que está acontecendo no mercado. Nós estamos bastante conscientes, consistentes e confiantes no ecossistema que a gente tem aqui e nos diferenciais que a gente tem, também para ganhar o jogo no marketplace. Padilha, queria passar para você falar a parte tributária. Obrigado, Roberto. Duas perguntas bem importantes. Vou começar com a DIFAL. Está relacionado diretamente à cobrança de impostos pelos estados sem existência de lei complementar prévia. Então, houve uma decisão. Então, só lembrando, os estados cobravam também na entrada dos estados quando a venda interestadual, principalmente via internet, acontece. A companhia adotou uma estratégia que se mostra bastante vencedora. A decisão aconteceu em 14 de fevereiro no STF, no plenário. Na modulação ficou claro ali que quem tinha ação e que quem tinha depósito judicial já tinha o direito de reconhecer o ativo, a receita, e também tem prioridade para rever os recursos, na medida que os recursos não entraram no caixa dos estados, eles estão em contas de depósito judicial, e aí a decisão jurídica acontece de forma rápida, e aí eu consigo reaver o recurso de forma mais rápida. Ele está disponível, portanto, numa conta de depósito judicial. Então, o aumento todo de depósito judicial no trimestre foi em função, sim, do default,
a gente já reconheceu a receita, acelera o nosso... nos torna mais competitivos. Acho que, de forma geral, há 3 tipos de beneficiários com essa decisão: quem tem ação judicial, quem tem depósito judicial e quem não tem. Quem não tem que esperar a lei, então não tem direito. Quem tem ação tem que pedir de volta o dinheiro para os estados. E no nosso caso, a gente vai ter mais rápido, porque ele está numa conta judicial e não, eu não tenho que pedir restituição aos estados, né? Então, realmente, parte dessa estratégia comercial, dessa estratégia jurídica, e a gente deve, são 15 estados, a gente deve, 22 estados, a gente, a nossa previsão é que o caixa volte a acontecer, volte para a companhia já no segundo semestre. Tá? Esse é o default, ok? Aqui? Subvenção é um pouco diferente, ela acontece porque a companhia tem incentivos fiscais em mais de 22 estados, desculpa, o default está em 15 estados, e a subvenção ela vem de incentivos fiscais de todas as naturezas dentro dos estados. São créditos presumidos de ICMS, redução de base de cálculo, redução de alíquota. Isso representa, tem um percentual em 2020 de aproximadamente 3% da receita de mercadoria da Via. Agora, no primeiro TRI, cerca de 2% da nossa receita de mercadoria. Então, a parte incentivada é bastante baixa, né, do total de venda de mercadoria, mas ele é muito importante porque ele gera um valor significativo. No trimestre tivemos 150 milhões reconhecidos, 117 de períodos anteriores, 33 do próprio exercício, né, e ele já gera recuperação de impostos, caixa, já nos próximos trimestres. Então, eu tenho uma bolsa grande de créditos fiscais de todas as naturezas, nesse caso de IR contribuição social. Ele entra nessa bolsa e ele compõe o conjunto de reduções de pagamento que a gente vai ter ao longo dos anos. Se você me permite, Joseph, acho que era um tema bastante importante para a Via e para vocês entenderem. Nós consolidamos algumas tabelas dentro do nosso ITR e do release, em que demonstra que nós temos 5,5 bilhões de créditos fiscais relacionados à venda, e 1,9 bilhões de créditos fiscais relacionados ao lucro. Então, a gente totaliza aí 7,4 bilhões. Nós também temos, tanto na página 39 quanto na página 22 do nosso ITR, a curva de monetização, de expectativa de monetização desses recursos. Acho que até foi uma pergunta bastante importante no nosso Investor Day, se a gente ia precisar de capital. Nós estamos falando que em 2021 a gente está esperando 1,2 bilhões, 1 bilhão e 200 milhões de créditos fiscais monetizados. Em 22, 1,7. Em 23, 1,8. 24, 1 bilhão. E 25, e 26 e 27, em torno de 500 milhões. Né? Então, a gente espera para os próximos 5 anos 6,4 bilhões, 86% dessa base voltando para o caixa da companhia. Perfeito, Padilha Roberto. Muito obrigado. É isso. Bom dia. Obrigado, José. Parabéns mais uma vez. Nossa próxima pessoal. pergunta vem do João, do Citi. João, pode prosseguir. Obrigado, Dani. Boa tarde, Padilha, Roberto. Tenho 2 pontos aqui que eu queria cobrir com vocês. Acho que o primeiro, vocês falaram bastante de recorrência no contexto do business de fintech, né, no banquinho, no crediário. E acho que é um movimento natural as pessoas irem fazer novas compras financiadas conforme elas vão pagando as parcelas. Mas eu queria ouvir um pouco fora desse contexto, né, os esforços para aumentar a recorrência, talvez olhando o sortimento, né, e aí resgatando uma conversa que teve no Investor Day, nas categorias, né, das potenciais M&As que vocês podem fazer para acelerar a recorrência do usuário, né? E eu entendo que a varejo alimentar hoje não estava muito na prioridade de vocês, mas
pouco de novo essa questão das categorias e no aumento do sortimento para acelerar a recorrência. Aí o segundo ponto, falando dos estoques, né, Padilha, acho que ficou super claro que você falou que deve ter uma recuperação conforme a supply chain vai normalizando, né? Eu queria ouvir um pouco se vocês já estão vendo, se hoje dá para ter uma visibilidade dessa recuperação, se já no segundo trimestre já começa a ter uma redução no nível de estoque. E aí, aproveitando esse ponto, qual que é a cabeça para a geração de caixa operacional para esse ano? Obrigado. Excelente, João. Obrigado pela pergunta. Boa tarde para você. Bom, em relação à recorrência, eu acho que a boa notícia aqui para o nosso ecossistema é que ela não depende só de produto. Então, a gente demonstrou aqui que o crediário também é um forte motor propulsor de recorrência. Então, o cliente que se propõe a ficar 14 meses financiado conosco, ele tem 14 meses de contato aqui conosco. E 50% desses clientes, eu faço a conversão de uma nova venda para ele, dentro desse período em que ele está atrelado a um carnê aqui conosco. Então, esse é um instrumento poderosíssimo de recorrência, que independe do assortment de produto. A hora que a gente olha para o outro lado, eu acho que assim, todas as iniciativas que a gente está fazendo, por exemplo, o CB Play, é um item que gera engajamento para nós e também gera recorrência, porque o consumidor está mais presente aqui conosco à medida que eu forneço para ele entretenimento gratuito. E a gente vem aí a gente anunciou lá no Investor Day, a gente vem com um programa de relacionamento aí com os consumidores ao longo desse semestre, que vai ser uma ferramenta poderosíssima para intensificar ainda mais esse relacionamento que acaba gerando muita recorrência com o consumidor. A gente não tem dúvida que para buscar essa recorrência via produto, a gente precisa de um marketplace extremamente parrudo e com grande assortimento. Então, é isso que nós estamos construindo esse ano. Então, nós já colocamos os 10 mil sellers para dentro. A gente vai até o final do ano entre 70 a 90 mil sellers, que virão aqui itens de fortíssima recorrência, que é o que o mercado inteiro tem. Então, o que o mercado inteiro tem, a gente vai ter aqui também. E nós não estamos avesso à alimentação aqui. Então, não tem... É só... a mensagem que a gente deu é o seguinte: se tem uma prioridade, a número 1 não é essa, mas não significa que ela não será a prioridade número 2. À medida que eu já destravei um board e já está acelerado esse processo aqui, a gente vai olhar para qualquer segmento que garanta a recorrência e que a gente feche o círculo em volta do consumidor. Então, essa é a nossa cabeça aqui, tanto para M&A quanto para o crescimento orgânico que a gente vai dar para o negócio. Não sei se está respondido, João. Você quer algum complemento? Não, acho que está super claro. Obrigado. Em relação ao estoque, eu vou começar aqui, o Padilha termina. A gente está entendendo que a gente tem uma visibilidade de melhora do índice de abastecimento da indústria para o terceiro trimestre. Então, a gente já começa nesse trimestre a desacelerar um pouco a estocagem. E a gente, só que isso é extremamente tático e estratégico para a gente ao mesmo tempo. A gente está medindo isso diariamente. Todos os indicadores que a gente vê até esse momento nos leva a crer que isso será possível, que a gente já vai ter um abastecimento mais flat no terceiro tri. Se a gente entender algo diferente, a gente dá um passo para trás, mas tudo indica que a gente faz uma redução de nível de estocagem dentro desse trimestre. Padilha, se puder completar, por favor. Não, acho que o Roberto já completou bastante bem. Para nós, formação de estoque e ajuste do estoque, aumento de estoque é estratégico. Isso se reflete bastante, de forma bastante importante na nossa rentabilidade comercial. Eu diria que a regularização pode trazer entre 500 e 1 bilhão de reais de caixa de volta para a nossa operação. Apesar que a gente considera estoque operação. Como eu falei, monetização, estamos falando de mais de 1 bilhão aí no ano de geração. A nossa EBITDA é um proxy bastante importante da nossa geração operacional.
Então, se você pegar o nosso EBITDA na nossa venda projetada, acrescentar esses dois elementos aqui, basicamente é a nossa geração operacional. Então, a gente tem uma expectativa de uma forte geração operacional para esse ano. Perfeito. Obrigado pelas respostas. Obrigado. Abraço. Ok, vamos para a próxima. Acho que também é uma pergunta aqui em vídeo. Se a gente puder entrar com a próxima pergunta. Senhor João, por gentileza, só abrir o seu microfone. Não, o João já foi. Eu acho que é a próxima. Senhor Richard, desculpe. Temos o Richard do Bradesco. Vou guardar um minutinho. Enquanto o Richard não conecta, ele não está. Eu vou fazer uma pergunta que veio agora. Guilherme. Vamos seguir com o Guilherme do Safra. Depois eu faço uma pergunta que chegou aqui para o chat. Oi, Gui, tudo bem? Tá no mudo, Guilherme. Desculpa. Opa, tudo bem, agora pessoal? Sim. Agora sim, né? Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Tudo bom, Roberto, Padilha, Dani? Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria voltar em 2 pontos, né? Acho que já está sendo discutido, vocês já comentaram e já teve até pergunta sobre isso, mas eu acho que é importante para a gente entender a dinâmica que está acontecendo aí. Uma delas é o ganho de market share que vocês estão tendo, né? A gente está vendo um ambiente extremamente agressivo, né? O Roberto, você que estava comentando sobre isso, acho que sim, concordo com você, a gente já vê isso desde do ano passado, mas esse ano especificamente teve, por exemplo, concorrente aí mudando a estratégia comercial para acelerar crescimento. E a gente está vendo que o crescimento está vindo, né? Mas está vindo muito a custo de margem, né? E a minha dúvida é a seguinte: vocês estão mantendo o crescimento, né? Estão conseguindo crescer, eu acho que capturar venda da loja fechada, né? Com essa migração bem sucedida que vocês fizeram para o online, né? E o rollout do marketplace. E a gente está vendo que a margem continua boa, né? Eu acho que tem alguns impactos aí, talvez, que são não recorrentes na margem, talvez de imposto, de FAO, não sei. Mas eu queria entender, olhando para frente, né? A gente deve esperar que você vai conseguir manter essa margem bruta nesse nível, ou a gente pode esperar que vocês vão tentar se defender esse crescimento e ganho de market share, abrindo um pouco mão de margem? Como é que vocês estão vendo isso, tipo, na performance hoje, né? E na relação com os sellers, né? E com os clientes em relação à margem. Então, essa é uma pergunta. E eu queria emendar já. A segunda é como é que vocês estão vendo aí Dia das Mães e pós-Dia das Mães, né? Que eu acho que uma outra preocupação é que a base de comparação agora começa a ficar um pouco mais difícil. Se vocês veem, vocês mostraram, inclusive, no release, né, os resultados de ganho de market share já em abril e maio, mas vocês estão vendo que a venda está desacelerando por causa do comp, ou vocês acham que dá para conseguir manter esse ritmo de crescimento? Bom, ok. Obrigado pela pergunta, Guilherme, pelas perguntas, aliás. Então, vamos lá. Esse ambiente mais agressivo, que eu concordo com você, tá nítido, tá visível. De novo, a gente está... Guilherme, fazem mais de 30 anos que eu participo do varejo, seja online, seja físico, já vi o varejo dos mais diversas formas. E aqui junto comigo também tem gente com muita bagagem de varejo. Eu, sinceramente, eu não vejo o mercado com essa agressividade toda que todo mundo vê. Eu já participei de mercados muito mais agressivos, que levaram, inclusive, vários players a quebrarem no meio do caminho.
o mercado que tem hoje, sinceramente, eu não vejo essa agressividade toda que todos colocam. É claro, está mais agressivo sim do que ele era lá no primeiro semestre, mas está muito longe dos piores mercados que eu já vi na minha história, na minha carreira. Mas assim, de novo, o ecossistema que a Via tem, vamos lá, quem do mercado tem capacidade e condição de dar crédito para pessoas que não têm comprovação de renda e não perder dinheiro com isso? Então nós temos, a gente demonstrou isso. Nós estamos fazendo um crescimento super assertivo nas camadas mais jovens da sociedade, seja com crédito, seja com acesso direto ao produto, mesmo que seja sem crédito. Então, assim, a gente tem, a nossa logística já está presente em todos os municípios. Então, assim, nosso ecossistema está feito. O que a gente está fazendo agora é trazer mais gente para o nosso ecossistema. E quanto mais gente a gente traz para o nosso ecossistema, maior ele fica, mais diverso ele fica, mais recorrente ele fica e mais assertivo ele fica. Então, eu só vejo boas notícias para frente na nossa jornada aqui. Tudo que a gente tem ainda para entregar esse ano, e assim, acho que não tem mais dúvida com relação à capacidade desse time de entregar, né? Só ver tudo que a gente já entregou. Então o timaço aqui da Via tem capacidade forte e consistência de entrega alinhada à estratégia. Então assim, olha que eu ponho tudo isso que eu tenho para entregar nesse ano, ele só potencializa ainda mais o nosso negócio. Então, sinceramente, a gente sempre olha com muito cuidado e muita atenção todos os movimentos e todos os concorrentes, mas a gente tem conseguido driblar tudo o que está acontecendo, mantendo o crescimento. Então vamos pegar o mês de maio. O mês de maio eu estou com as lojas já todas reabertas. Eu sigo crescendo no volume expressivo no online também, e eu sigo ganhando market share no online. Então essas ações que teoricamente os concorrentes fizeram, já está feita, está valendo. Então, como é que eu estou fazendo, então, se eu continuo ganhando market share? Então, assim, desde sempre, e é difícil ter uma compreensão maior sobre isso sem a gente ir demonstrando, né? Mas desde sempre a gente falou o seguinte, nós temos os assets certos aqui na mão. Eles estão mal operados e com poucas camadas de tecnologia. Nós vamos operar isso direito, vamos colocar camadas de tecnologia e vamos transformar esse negócio num grande ecossistema. É nesse caminho que a gente está, e é exatamente isso que a gente está fazendo. Só que a gente tem vantagens em relação aos outros que existem no mercado. Porque nós temos coisas que ninguém vai ter. Ninguém tem hoje. Pode até ser que tenha, mas vai ter que gastar muitos bilhões. Seja para construir a logística que a gente tem, seja para construir a história de relacionamento e crédito que a gente tem com esses consumidores. Então, sinceramente, olhando para frente, eu continuo vendo a Via com crescimento acelerado, com consistência e com patamares de margens similares ao que a gente está vendo agora. É assim que a gente está enxergando a Via lá para frente. Em termos de pós-Dia das Mães, a gente continua bem, então, como eu disse, a gente continua crescendo. A gente continua com bons números, bons índices de crescimento e nas medições que nós estamos fazendo de market share, seguimos crescendo acima do mercado, portanto vem mais ganho de share aí até esse momento aqui a gente está tendo mais ganho de share. Não sei se ficou alguma dúvida, claro. Guilherme. Não, tá claro, Roberto, é isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, Guilherme. Eu acho que a próxima pergunta aqui é do Richard, do Bradesco, ele tinha se desconectado. Tudo bem, Richard? Acho que ele continua desconectado. Acho que ele tem que ligar o vídeo. Talvez o microfone aí, Richard. Se quiser só usar o áudio, Richard, a gente também está disponível. Enquanto a gente resolve esse probleminha técnico, chegou duas perguntas aqui, Roberto Padilha, do Morgan Stanley.
Então, a pergunta é do vendedor online, se a gente pudesse comentar um pouco como que é os incentivos para esse vendedor online, se ele vende 1P e 3P também. E tem uma segunda pergunta da questão da cauda longa, como é que a gente está na evolução da cauda longa. Então, talvez a gente responda a do Andrew, enquanto a gente não resolve o problema do Richard. Tá bom. Obrigado pela pergunta, Andrew. Com relação ao vendedor online, a gente segue muito acelerado. Então, só fechar seu microfone, acho que tem... por favor. A gente segue acelerado. Conforme a gente viu lá no gráfico que a gente demonstrou, a gente fez 1,2 bilhões, é o mesmo número que a gente fez no quarto trimestre, mesmo com toda a sazonalidade que o quarto trimestre traz. Os incentivos, ele tem o mesmo incentivo que ele tem na loja física, então não tem nada, nenhum diferencial que turbine isso ou que faça algo que não seja consistente. Então, é totalmente consistente o nível e o modelo de incentivo que a gente está fazendo com os vendedores. E o diferencial é que nessa evolução que a gente vem fazendo, cada vez mais a gente adiciona inteligência na ferramenta do vendedor online. E também veio agora uma novidade bastante importante agora em abril. A gente abriu a possibilidade de colocar o carnê também com o vendedor online. Então, ele não tinha essa possibilidade até então. A partir de abril, a gente também ele consegue fazer a jornada do cliente também financiada pelo crediário, em toda a interação dele com o consumidor. Então, é algo que a gente põe cada vez mais inteligência. De novo, a gente acha que é uma ferramenta... Vale lembrar, né? A penetração da venda online no Brasil ainda está na casa de 10%, se tanto. À medida que essa penetração do online vai aumentando, ela começa a pegar consumidores que são os consumidores que a gente já se relaciona no Brasil inteiro. E consumidores que muitas vezes não têm o hábito de fazer a compra pelo online. Então, a ferramenta, a vendedor online, ela passa a ser vital na inserção desses clientes nessa nova plataforma. Então, esse modelo híbrido de online é um diferencial bastante importante e aqui, gente, a gente está fazendo como ninguém. Ninguém conseguiu chegar no nível que a gente está hoje com a ferramenta do vendedor online, e isso é muito em função tanto da tecnologia que a gente aportou, como da capacitação do nosso time de vendas. Nós temos, de fato, um diferencial bastante grande no nosso time de vendas lá na loja. A hora que a gente compara loja a loja, a média com relação ao mercado, a gente tem mais produtividade e faz mais venda por loja. Então, isso tudo se somou agora também à nossa jornada online. Dani, eu acho que era essa a pergunta, tinha mais uma. A segunda pergunta era sobre a cauda longa. A cauda longa é isso que eu falei, a gente vem muito acelerado, a cauda longa vai se dar lá no Marketplace. No 1P também a gente vem fazendo um complemento de cauda longa, mas a aceleração mais forte vai estar lá no Marketplace. Então, durante esse ano nasce uma prateleira infinita com a perspectiva aí que a gente tem de colocar entre 70 a 90 mil sellers para dentro do nosso sortimento. Ok, vou pedir para o Richard esperar um pouquinho, que a gente vai com a Dani, da XP. Dani, pode fazer a pergunta. Boa tarde, Roberto, Padilha, Dani, obrigada por pegar minha pergunta. Minha primeira até um pouco nessa continuidade da questão da cauda longa. Você falou já da questão de ganho de market share, de crescimento ainda em ritmo acelerado, mas se puder trazer um pouquinho como que está evoluindo essa adição de sellers, né? Se a gente viu nesse primeiro trimestre realmente uma aceleração bastante forte, então entender como isso está acontecendo, né? Em abril, que você puder já compartilhar de maio, só para entender se já continua nesse ritmo ou se isso também deu uma acalmada de certa forma. E aí até conectando com essa questão da adição dos sellers,
Um ponto que eu queria entender é quanto que o incentivo que vocês estão dando, né, principalmente para a cauda longa, porque vocês colocam aquele cap, né, de vendas da comissão zero, quanto que vocês isso está sendo refletido em margem, quanto vocês acham que está sendo o grande, né, incentivo para trazer esses sellers para a plataforma. Então, entender um pouquinho nessa questão do onboarding. E aí, um segundo ponto, né, uma coisa que vocês ainda estão, de certa forma, tímidos, até pouco tempo atrás, vocês até falavam que não iam fazer, a questão do frete grátis e do cashback, né, mas é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais disseminada, não só dentre players de marketplace, como aí também você olha, né, para fintechs também muito agressivas nessa parte de cashback. Então, queria entender o que faria vocês, de repente, acelerarem mais essas iniciativas, né? Vocês já agora começaram a tê-las dentro lá do programa de fidelidade, mas entender o que né, vocês teriam que ver ou o que vocês buscariam para acelerar isso, e aí até conectando isso com a questão da entrada no varejo alimentar, né? Se não me engano, foi o João que comentou dessa categoria que não é a prioridade, que nem você colocou, né, Roberto? Mas o que faria vocês, de repente, verem que é uma categoria que precisa, né? Até para trazer um pouco de recorrência para o marketplace. Entendo que no Carnê vocês têm muito isso no crediário, mas aí só entender um pouquinho, né, essa cabeça um pouco mais do lado estratégico. Legal, Dani. Obrigado pela pergunta. Bom, em relação a sellers, nós começamos maio com... Estamos agora em maio mais ou menos com 46 mil sellers, então segue em ritmo acelerado o processo de onboard, então está absolutamente dentro do nosso plano aqui. Outro dado, com relação à rentabilidade, a gente está com o take rate mais ou menos em 8,5%, vinha mais ou menos na casa de 10%. De novo, aqui não é o take rate tem pouquíssima influência na nossa rentabilidade total. Então, aqui eu tenho o céu é o limite, aqui eu posso fazer exatamente o que a gente quiser aqui como estratégia. Então, nós não temos dependência desse modelo de negócio, portanto, se a gente precisar fazer algo diferente aqui, não vai impactar em absolutamente quase nada na nossa rentabilidade total. Sobre cashback, frete grátis, Dani, eu vou te devolver uma pergunta. Você acha que o patamar de ganho de share que a gente está, crescendo 3 dígitos, crescendo mais que todo mundo, eu realmente preciso rasgar dinheiro para fazer isso? Então, assim, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, eu vou fazer isso, se um dia eu precisar fazer isso, a gente não tem, nada é proibido aqui, a gente não tem nenhuma contraindicação. Só que o nome disso daí é rasgar dinheiro, é entregar margem. A gente pode dar nomes bonitos, cashback, frete grátis, mas no final do dia, tudo isso aí impacta a rentabilidade da companhia. Então, nós estamos conseguindo fazer um crescimento muito forte, mais forte do que todos os players que divulgaram até agora, e, olhando os números do Compre e Confie, mais forte do que o mercado em geral. Para que eu vou rasgar mais dinheiro se eu já estou crescendo quase que o dobro do que o mercado está crescendo? Então, assim, se nós precisarmos fazer, eu vejo que o mercado tem uma aflição da gente não fazer coisas que arrebentem margem. Gente, nós achamos que é possível crescer e ganhar dinheiro, e a gente continua insistindo nessa tese. Mas nós vamos crescer. O recado é o seguinte, nós vamos crescer e ganhar market share. Se eu precisar ser mais agressivo com margem, a gente sabe fazer isso aqui desde que a gente nasceu. Então, só que a gente, de novo, como eu falei no começo, a gente tem uma vantagem. Nós não gastamos o nosso combustível ainda. Estamos crescendo a 3 dígitos mais do que o mercado. Se a gente colocar mais combustível aqui nesse negócio, a gente cresce muito mais. Mas aí eu diria que é o crescimento comprado, não é o crescimento sustentável. Então, essa história de você fazer cashback, chega uma hora que fica insustentável. Aí, na hora que fica insustentável, o que você faz? Você diminui e para de fazer, aí sua venda desaba. Então, isso aqui é uma injeção de adrenalina, nós vamos fazer sim. Então, o nosso programa de fidelidade, ele vai ser super completo, com diferença. Então, tem programas de assinatura aí no mercado que vem embarcado com vários serviços. Nós vamos fazer um programa forte de fidelidade que não vai ter assinatura. Então, em vez de eu dar cashback, eu vou dar benefícios para esse consumidor, para ele ficar apaixonado por mim aqui. Então, eu vou dar benefícios para eles terem interatividade aqui comigo. Eu vou levar entretenimento para a família dele, entre várias outras coisas que a gente vai fazer no nosso programa de fidelização, que conforme a gente disse lá no Investor Day, vem ali no terceiro entre terceiro e quarto trimestre.
Então, a gente acredita muito mais nisso, a gente acha muito mais sustentável fazer o relacionamento com o consumidor do que simplesmente dar um tiro agora, faz, e esse consumidor, quem garante que ele vai voltar numa recompra para esse player? Ninguém garante. Então, nós acreditamos numa outra via aqui, que é a via do relacionamento com o consumidor. E acho que a nossa via está se provando vencedora, porque assim, não faz sentido a gente estar ganhando o share que a gente está ganhando e fazer o crescimento que a gente está fazendo se essa estratégia estivesse errada. Então, é por esse caminho que a gente está indo em relação a frete e cashback. E com relação ao varejo alimentar, assim, não tem nenhum impeditivo, tá? Isso é algo que precisa ficar claro para o mercado. É que dado que a gente está fazendo um processo mais acelerado no marketplace agora, então isso que teoricamente meus concorrentes que já estão mais adiantados em marketplace já capturaram, eu vou capturar tudo agora com o marketplace. Então tem uma forte captura agora para a gente fazer de recorrência, e a gente está olhando para todos os ângulos em tudo que nos traga recorrência, seja para M&A, seja para colar no nosso ecossistema e aumentar o nosso ecossistema como parceria. Então, no meio também passa pelo varejo alimentar. E só uma dúvida nesse ponto, vocês colocaram no release, né, que vocês vão expandir entrega ultra rápida e aí em food. E aí me pareceu que seria uma coisa mais na Zaplog e não pelo e-commerce. Aí só queria entender assim se de fato fica, entre aspas, dentro de outra unidade de negócio ou se iria passar dentro do marketplace de vocês. Então, a Zaplog já está preparada para fazer, ela já lançou isso. E aí, a Zaplog ela é uma plataforma aberta, então serve tanto para nós como para qualquer player que queira fazer com a Zaplog. Então, para nós já está pronto. Se eu quiser fazer delivery de food, eu posso fazer hoje, está pronto já. Então, a gente está vendo vários players fazendo várias aquisições para compor isso. A gente já tem, a nossa solução com a Zaplog já está nos levando para isso, o roadmap aqui de desenvolvimento. Então, está posto, já está lançado. Obviamente que eu não vou deixar de aproveitar coisas que eu já tenho dentro de casa, né? Mas eu não quero dar muito spoiler aqui do que a gente está imaginando para frente. Não, tá claro. Super obrigada. Obrigado, viu, Dani? Bom, vamos chamar aqui, nossa próxima pergunta vai vir por telefone e é o Bob Ford, da Merrill Lynch, Bank of America agora. Muito obrigado, Dani. Boa tarde a todos e parabéns pelos resultados, Roberto. Como compara na independência de cobrança de crediário online como uma originada na loja? E como devemos pensar sobre seu crescimento de carteira, por favor? Oi, Bob. Boa tarde. Super obrigado pela pergunta. Assim, excelente. A gente está... é muito comparável a inadimplência que a gente está tendo no online e no offline. Nós demoramos... A gente lançou essa plataforma do online lá no segundo trimestre do ano passado. E a gente veio aquecendo os motores de crédito desse negócio, o que nos levou para ser bastante assertivos agora, a hora que a gente entra para a mar aberta. Então, a gente já está lá com 20 e tantos milhões de consumidores abertos para fazer crediário online conosco, e são consumidores que nós já conhecemos. Então, à medida que vão passando os meses, a gente vai abrindo mais e mais e mais consumidores. Mas a gente está muito seguro. Então, a perspectiva que a gente tem é o seguinte: a gente consegue enxergar o êxito do crediário online buscando penetrações. A gente vai se mirar no crediário offline em termos de penetração, a gente acha que é factível. E a gente também acha que em termos de resultado é super factível a gente ter resultados próximos do que a gente tem no crediário offline. O banco vem alavancando tudo isso também, então a gente, além do crediário versão compra de produto, a gente também daqui a pouquinho começa a fazer crédito pessoal no banco, utilizando todos os motores de crédito que a gente já tem aqui. Então, essa vertente de crédito digital é algo que a gente espera crescer bastante. E a gente vem com taxa de inadimplência aqui, ela é bastante comparável ao que a gente tem no meio físico. Mas é um cliente já conhecido, não? Já um cliente recorrente?
Não, então não. aí que está. Não, porque conforme eu disse lá na apresentação, nós temos sim vários clientes conhecidos e vários clientes não conhecidos. Então a gente entrou em cidades que nós nunca tivemos uma loja. E assim, então é base nova que está vindo para dentro mesmo, para dentro do ecossistema, e a gente está muito acelerado em construir essa base com todo o cuidado. A gente tem todos os cuidados aqui concretos. A gente não quer, aqui não cabe nenhuma aventura aqui, então a gente é muito os 2 pés no chão aqui no crediário, mas a gente já viu, já está provado aqui no modelo que a gente consegue rampar muito para cliente novo e vai trazer muito cliente novo para o nosso ecossistema. Ok, mas tem um desempenho similar, muito similar. Muito similar em termos de inadimplência. Parabéns. E como estão pensando sobre os direitos do Extra.com? Não? Parece uma grande marca, mas ninguém está maximizando o seu valor. Olha, Bob, nós estamos aqui utilizando. Então, assim, a gente lançou o app do Extra.com no terceiro trimestre do ano passado, e ele vem crescendo, a gente vem colocando lá várias melhorias. Então, assim, a gente está dando o mesmo tratamento que a gente dá para as outras bandeiras e impulsionando também esse negócio aqui. Ok. Muito obrigado. Novamente, parabéns. Obrigado, Bob. Pedir para Chorus fazer uma chamada de se tem mais alguém na fila de perguntas, porque algumas pessoas tiveram problema de conexão, só para saber se a gente pode encerrar ou se tem mais alguém na fila. Acho que a gente pode encerrar então, Roberto. Não sei se você quer fazer alguma consideração final. Desculpa, estava no mudo aqui. Queria mais uma vez, então, agradecer a todos pelo interesse na companhia, pelo tempo dedicado aqui à companhia. Queria dizer que a gente segue crescendo e o nosso drive aqui é de crescimento. As novas iniciativas que a gente tem para colocar no roadmap aqui desse ano, que já estão em desenvolvimento, vai impulsionar ainda mais a via para esse crescimento que a gente está buscando e para a nossa aspiração em termos de market share e relacionamento com o cliente. Como eu venho dizendo desde que eu cheguei aqui na companhia, nós temos os assets corretos aqui nessa companhia e agora a gente vem colocando cada vez mais camada e transformando esse ecossistema com o consumidor no centro e com o timaço operando esse negócio. Então, a nossa capacidade de planejamento estratégico e de execução dessa estratégia está sendo colocada à prova desde que a gente chegou e a gente vem entregando isso de maneira consistente. Então, eu vejo a Via como um player, como um ecossistema extremamente preparado para lidar com esse mercado que nós temos hoje e com o mercado que nós teremos no futuro. Não tenho dúvida que essa companhia será um dos destaques do negócio online no Brasil. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Time de RI à disposição para follow-ups aí, caso alguém tenha tido aí problemas na conexão. Obrigado, pessoal.